ele falou que está fechado. Amém. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu deixei um trabalho aqui em cima da mesa, aqui, você viu? Você leu? Você leu? Não, nem sabia que era trabalho, nem prestei atenção nisso aí. Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor, pela tua presença. Queremos mergulhar, Senhor Deus, na tua palavra, no teu ensino, nos instrui, nos ensina, nos orienta, Senhor, nos capacita, meu Pai, em nome de Jesus. Os que não puderam vir, Senhor, visita cada um deles, desperta-os para esse novo tempo, e a cada um de nós abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já que o pastor Wander já pegou aqui o trabalho aqui em cima e ele viu, anote aí então em algum lugar do seu caderno para você fazer em casa. Ou melhor, para você fazer semana que vem. Cada aluno, aí no caso pode até ser o casal, que está estudando junto, os que estão só fazem só, deve trazer ou uma roupa, ou um objeto, ou um utensílio de Israel. Basicamente os que estão aqui não são válidos, não sei, sumiu aqui meu castiçal, mas deve estar por aí em algum lugar. Está lá no fundo. Estava lá, está ali na mesa de oração. Pode ser o castiçal, pode ser o chofar, pode ser um cajado, pode ser um manto, pode ser uma bandeira, pode ser... Só que o grande segredo é que você vai falar da história desse utensílio. O que ele significa, qual a sua origem, onde ele é usado. Pastor, eu senti de trazer uns 3 pratos da comida típica. Ótimo. Mas é para que a gente pesquise. Você vai pesquisar. O trabalho vai pesquisar na cultura de Israel e separar algo, um tecido, um objeto, uma roupa, alguma coisa que seja típico de Israel, da cultura. Você vai separar, vai estudar ela, vai fazer a pesquisa e você vai explicar para nós aqui na sala. Não adianta trazer um chofar e falar, isso aqui é um chofar, é um instrumento que é da época de Jesus. Não. Se trouxer um chofar, eu quero saber quem é a família mais tradicional e que fabrica chofar até hoje. Senão não vale. Se trouxer uma bandeira, tem que se falar o significado da bandeira, quem usou primeiro, quando foi usada. Então você vai estudar a cultura do povo judeu, vai separar um utensílio, um objeto, pesquisar sobre ele, se possível sim trazer o objeto, se não, pelo menos estudar sobre o objeto, a gente põe uma foto dele aqui e falar sobre ele. Ok? Pastor Wander coloca depois no grupo, por favor. Então vamos lá. Nós paramos aí na página 62. Isso mesmo? Aí na Terra Santa? É isso aí, Maurício? Acho que é. Legal, achou aí, Douglas? Nós não vamos recapitular a última aula, porque nós vamos passar para a revisão geral que já está aí na frente, né? Mas aí está aí a Terra Santa. Esse nome foi usado pelo profeta Zacarias no capítulo 2 e posteriormente pelos cristãos desde a Idade Média. Se chamava já Terra Santa até hoje, por ter sido aquela terra o palco das maravilhas divinas, especialmente por se tratar do local onde nasceu e viveu, desempenhando seu ministério sagrado do nosso Senhor Divino. Por isso, Terra Santa. Tem muitas coisas a ver aí, até alguns nomes que não são dados como Terra Santa, mas que estão bem ligados a isso. O nome Palestina figura por 4 vezes na Bíblia. Essa designação geográfica é de origem bastante tardia, deriva-se dos filisteus e o povo que provavelmente vindo do Egito e do Mar Egeu, que veio e estabeleceu-se em grande número ao longo das planícies costeiras do Mediterrâneo. Essa região mais tarde veio a ser conhecida pelo nome de Filístia, pelo que esses dois termos, Palestina e Filístia. Quando essa região foi habitada por esse povo, e até onde é possível pesquisar e conhecer e sondar, foi o Heródoto, o grande historiador grego do passado, quem primeiro empregou a tradução grega. No latim a região chamava-se
Palestina, porém foi somente no século XI, depois de Cristo, que o nome Palestina tornou-se designação oficial da área, que indica planície a sudoeste da Fenícia. A localização. Em primeiro lugar, devemos dizer que a Palestina se localiza no continente asiático, a 30 graus da latitude norte, banhada pelo mar Mediterrâneo, extremo leste. Talvez tenha por isso tanta briga, né? Por causa do extremo leste, é igual aqui, né? Goianás, da Tiradentes, São Mateus, extremo leste. A Palestina constitui-se num centro de gravidade para o mundo e as civilizações da antiguidade. Do ponto de vista comercial, ficava na rota obrigatória do tráfego entre Oriente e Ocidente, bem como entre Norte e Sul, do ponto de vista político. Era igualmente passagem inevitável dos exércitos conquistadores das grandes potências ao seu redor, razão pela qual estas se interessavam por sua conquista e fortificação. Daí as devastações sofridas pela Palestina, em muitas ocasiões durante o decorrer da história. Ou seja, sempre que alguém tinha que passar de um lado para o outro, aquele era o ponto central. Então sempre as guerras acabavam por passar por essa região e por destruir de alguma maneira. Ok? Limites. A Palestina limita-se ao norte com a Síria e a antiga Fenícia, ao leste com as partes da Síria e partes da Arábia, deserto arábico, ao sul com a Arábia e ao oeste com o mar Mediterrâneo. Esses são os limites médios, com exceção do mar e do deserto, que aí não dá para calcular, são imutáveis, né? Limites atuais. Estão comigo aí? Amém. O atual Estado judaico limita-se ao norte com o Líbano e a leste com a Síria e Jordânia, ao sul com o Egito e ao oeste com o mar Mediterrâneo. O atual Estado israelense está enquadrado entre os menores países do mundo. Sua área total não chega a quanto? 22 mil quilômetros. Quantos mil quilômetros vocês acham que tem São Paulo? Mais ou menos. Negão? Mais ou menos. Chute. 63. Maurício? 80. Douglas? 75. Passaram bem perto. 250. 240 e pouco. Então você imagine 22 mil quilômetros é o quê? Está entre um dos menores países do mundo. Está entre os menores países do mundo. Então, São Paulo, se eu não estiver enganado, eu acho que é o 10º ou 11º. Tem 10 estados ou 9 estados maiores do que São Paulo. Então você imagina o tamanho do Brasil. A superfície da Palestina variou muito no decorrer da sua história, às vezes sendo maior e às vezes sendo menor. Essas mudanças ocorriam quando seus moradores ganhavam ou perdiam terras para as nações vizinhas. A sua maior glória se deu nos tempos do reinado de Davi e Salomão. Na verdade, os israelitas só possuíram todas as terras que Deus prometeu dar a Abraão nos tempos do reinado de Davi. E isso só ocorreu porque Davi creu na promessa de Deus e não se intimidou perante os inimigos vizinhos. Estão comigo aí? Amém. Entretanto, em termos médios, podemos dizer que sua superfície era de 30 mil quilômetros apenas. Isso nós estamos falando quando governou tudo. Segredos aí. Vamos entender os segredos importantes daí. A terra existia, ela estava lá, mas nem todos aqueles que governavam, que faziam a vontade de Deus, que estavam lá, poderiam ou conseguiam dominar toda a terra. Pensa com uma mente apostólica e profética, toda a promessa que Deus fez para nós. Por que nós não conseguimos ou não tomamos posse de toda ela tantas vezes?
Porque nós não cremos de verdade em toda a promessa que Deus fez. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque pecamos. Você imagina que Deus tem algo tremendo para alguém, mas essa pessoa se limita por não crer na promessa do que Deus tem para ela. Irmãos, de verdade, eu nunca desejei ser pastor líder de ministério, pastor presidente. Eu só queria fazer a obra de Deus, só. Eu só queria ser do meu jeito. Quando eu me converti, eu falei, meu pastor, eu sou líder. Eu bagunço, brinco, beijo, abraço, corro, gosto de mendigo, gosto de gente de rua. Eu já ministrava casais antes de entender o que era ministrar casal. Eu nunca disse para Deus, eu quero ser apóstolo, profeta, não. Eu queria fazer a obra de Deus. Só. Mas eu nunca abri mão do que Deus me chamou e Deus me deu. Então você imagina que Deus tem uma plenitude para você alcançar. Mas o pecado, o comodismo, o medo, as situações nos impedem de ir além. Às vezes a gente se sente pequeno. Você se sentir pequeno diante de Deus e buscar a Deus é uma coisa. Você se sentir pequeno e não buscar a capacidade por N motivos é outra história. Ah não, mas é porque, igual eu falei, eu sou o vermezinho de Jacó, sou o lascadinho de Jesus. Irmão, não existe isso. Senão a Bíblia é mentirosa. A todos quanto crerem, aqueles que o aceitarem de verdade, deu-lhes o direito legal de se tornarem filho. Filho tem herança, filho tem direito. Então, por muitas vezes Israel perdeu a Palestina ou a terra prometida, ou os limites diminuíram, porque entrava um rei que pegava Davi, entrou e não tem medo. Passou, mas Davi pecava, mas o cara ia para cima. Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Podia até errar, mas não ficava prostrado. Podia até cair, mas se levantava. Ok? Estão comigo aí? Revisão geral. Aprendemos que a palavra hebreu significa Fogo dos outros lados. Aprendemos também que o período dos patriarcas se iniciou Com Abraão. Irmãos, é importante saber essa questão dos patriarcas para que haja um discernimento de tempos. Quando nós paramos para estudar toda a escritura e paramos para analisar a vida dos patriarcas, primeiro a gente cresce, né? Porque a gente aprende muito. Segundo, você consegue aprender a definir os tempos. Nessa lição você viu também que Jacó teve de suas 2 esposas, 2 escravas, quantos filhos? 12 filhos e uma filha. Pensando nos 12 filhos, falei para vocês vão lembrar que depois José teve os seus filhos que subiram ou herderam ou assumiram também tribos, mas particularmente eu prefiro trabalhar com as 12 tribos de Jacó. Você aprendeu ainda que o período dos juízes foi a época da história dos hebreus. Por quê? Não havia estratégias de guerra, não havia organização. O povo simplesmente viveu. Aprendemos também que Saul foi o primeiro rei de Israel e que passou todo o seu reinado perseguindo Davi e combatendo os filisteus. É importante notar e lembrar que quem escolheu Saul foi Deus, não foi o diabo, mas o pecado o afastou de Deus. Trazendo para os nossos tempos, Deus pode chamar alguém, começar algo com alguém, e alguém pode muito bem se corromper no meio do caminho e Deus tirar ele e colocar outro. Então precisa ter isso maduro no nosso coração. Você viu ainda que na morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2: reino do Sul, Judá, e reino do Norte, Israel. Quando falamos reinos, e além do reino do sul, reino do norte, outros reinos, cada família que se organizava com um povo e levantava, se organizava e formava um povo, era uma tribo, era um reino. Por isso que ele diz: todo reino dividido quando assim não prospera, toda casa dividida, toda família dividida. Então, a Bíblia diz: na unidade o Senhor ordena a bênção. Começa em casa, esposa, filhos, filhas, famílias. Então esses reinos se dividiram. Aprendemos também que o reino de Israel foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltou.
e que mais tarde o mesmo aconteceu com o reino de Judá, ao ser levado cativo para a Babilônia, e que voltou depois de 70 anos. Aprendemos ainda que, embora sendo a Palestina um lugar pequeno, insignificante, grandes coisas Deus fez ali. Eu não usaria essa palavra não é minha, porque ninguém é insignificante, nenhum reino, nenhuma nação, nenhuma igreja, nenhum povo, nenhuma família, ninguém é insignificante. Às vezes o autor estava animado escrevendo aqui e usou essa expressão, mas poderíamos trocar insignificante por um lugar de pouco valor. Porque senão, quando nós pensarmos na Palestina como terra prometida e tudo o que aconteceu lá, então não teve valor. Aprendemos ainda que, embora sendo, aprendemos também que a terra prometida apareceu na Bíblia vários nomes: Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel, terra de Judá, terra da promessa, terra santa e Palestina. Você viu ainda que a Palestina se localiza no continente asiático e banhado pelo mar Mediterrâneo. É interessante notar que nós ensinamos isso para as crianças e depois que nós crescemos nós nos esquecemos. Aonde você mora, negão? Eu moro em Itaquera. Onde você mora, Maurício? Eu moro em São Paulo. Onde você mora? Zona Leste, está em Paulista. Zona Leste, está em Paulista. Onde você mora, pastor Douglas? Na minha casa. Então vamos lá, eu moro no planeta Terra, uma galáxia solar, continente. Lembra que a gente aprende isso na escola? Vocês não lembram mais disso? Isso é ensinado na escola. Um país chamado Brasil, um estado chamado São Paulo, numa região chamada Leste, num bairro chamado Guaianazes, numa vila chamada Vila Minerva, numa rua tal. A gente aprende isso na escola. E foi o que o cara falou aqui: onde é que está a Palestina? Que continente que eu faço parte? Então, por que nós estamos falando de geografia e história? Por que isso é importante? Porque isso é a sua história. Eu sempre brigo com o pastor, eu vou trazer ele aqui, faz tempo que nós não trazemos ele aqui. Inclusive, se vocês quiserem fechar uma agenda, é um profeta tremendo, o profeta Josiel. Gosto muito dele, tenho muito carinho por ele. E foi um cara que Deus tirou lá do extremo leste de São Mateus, da favela, dos buracos, do nada. Deus levou o cara a um nível muito grande, mora em Barueri, em Alphaville mais precisamente. E sempre que ele vem para cá, ele prega, ele diz: essa é a minha história. Então, é a nossa história. Estamos ligados ao povo judeu ou ao povo hebreu diretamente. Então, qual é a nossa história? Algumas coisas aprendemos na história. Não posso ter vergonha de quem eu sou e nem de quem eu fui. A minha história hoje mostra todo o meu passado, tudo que eu vivi, mas ela aponta para quem eu vou ser no futuro. Quem não tem história não tem vida. Até falamos um pouco lá no domingo, né? Ver a foto, ver tudo pronto é legal. Eu encontro vários amigos que falam da igreja: pô, essa igreja está assim, vocês compraram isso, comprou no Paraná, ou estão querendo comprar. Mas não vê toda a história, só vê a foto. Alô? Aprendemos também que ao norte da Palestina se limita a Síria, ao leste com parte da Síria, parte da Arábia ao sul parte da Arábia, ao oeste com a Mediterrânea. Aprendemos também que o tamanho da superfície da Palestina tem variado muito no decorrer da história, sendo às vezes maior, às vezes menor, por causa das grandes conquistas e das perdas. E somente nos tempos de Davi é que ela alcançou a sua maior parte. Ok? Tem um questionário aí. Alguém respondeu esse questionário? Responderam? Não, pode responder. Vocês querem responder agora perguntando oral? Então, por favor, terça-feira vocês me tragam esse material respondido aí, em nome de Jesus. Ok? São 15 perguntas. Legal. Eu gosto quando tem bastante pergunta, porque aí a gente acaba desenvolvendo. É importante lembrar vocês, querido, que essa apostila é sua, está paga.
Você pode levar ela para o serviço, para o trabalho, para casa. Você pode rabiscar, anotar, fazer o que você quiser, que ela é sua, tá? Só não pode rasgar, não, rasgar não pode não. Você pode anotar, você pode escrever, porque ela é totalmente sua. Topografia. O termo topografia significa literalmente descrição de um lugar ou de uma região. Essa palavra é formada por dois termos gregos, a saber, topos, região, e grafia, descrever. Essa é a ciência que se ocupa em descrever geometricamente uma determinada porção da superfície da Terra. Geograficamente falando, a Palestina pode ser dividida em 4 seções: planície da costa mediterrânea, região montanhosa, lembra que nós somos conhecidos, o povo judeu, como o povo da montanha? Vale do Jordão e Planalto Oriental ou zona montanhosa de Gileade, da Transjordânia, ok? Planície significa uma grande porção de terreno plano. A planície costeira, Israel apossou-se das montanhas centrais quando ocupou a terra prometida e depois fez tentativas esporádicas de estender seu domínio até o litoral. Mas essa região estava ocupada pela poderosa nação dos filisteus. Davi conseguiu controlá-la por um momento, mas durante a maior parte da história israelita foram os filisteus que, a partir dos 5 cidades, fizeram pressão em direção às colinas. Planície do Aco ou Acre. A palavra Acre em hebraico é Aco, pelo fenício K, egípcio AK. Essa palavra ocorreu só uma vez no Velho Testamento. O significado de Aco é areia quente. Planície de Saron. Aí a gente começa a ver alguns nomes que a gente até como quente pentecostal usava muito, das rosas de Saron, os grupos de Saron, e assim ia ver, a gente, pentecostal a gente gosta bastante dessas coisas, né? A palavra Saron é semítica e significa zona de bosques. Essa planície está entre o sul do Monte Carmelo e a cidade de Jope. Ela se alarga na direção montanhosa ou das montanhas da região central à medida que avança para o sul. Mede 85 quilômetros no sentido norte ao sul. Ok? Planície da Filístia. Vocês estão comigo? Gente, é geografia, tá? Tem que ler, entender, marcar, porque um dia vocês vão usar. Essa planície compreende a faixa de terra habitada pelos filisteus que fica entre Jope e Gaza, no sudeste da Palestina, medindo cerca de 75 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Nela estavam as 5 cidades principais dos filisteus, fortemente muradas, eram marítimas, as 2 últimas ficavam no interior. Tais cidades eram fortalezas. Josué nos deixou uma lista de 43 cidades filisteias que dependiam da Pentápolis, a confederação dos filisteus. Planície de Séfela. A palavra Séfela literalmente significa terras baixas ou mais baixas. Essa região é propriamente dita e mais uma faixa de terra do que uma planície. Imagine, não é um plano, é uma faixa. É só uma passagem de terra. Trata-se de um antiplano rochoso que corre da costa, se estende até a fronteira da tribo de Judá. Eu não sei se vocês já viram, no Nordeste tem muito disso. De um lado você vê toda a areia e tem até dunas, e de repente na mesmo lado, até lado contrário, vem só uma tira de rochas. Em seguida começa a areia novamente. Já viram isso? É bem comum no Nordeste. Seria exatamente isso. Não é um terreno amplo, é só uma tira mesmo, literalmente,
que tem de terra, com rochas, com areia, mas ela não chega a ser uma planície, não é um lugar completamente plano. Planície de Jezreel ou Esdraelon. Vou me apegar um pouquinho aí. O nome profético dessa região é Amagedon. Apesar de essa região ser classificada como vale, pela sua extensão e aspecto do conjunto, preferiu-se qualificá-la de planície. 4 palavras vinculadas a esse vocábulo. 2 dessas palavras cabem dentro da categoria geral do vocábulo vale. E as outras 2 se enquadram em categorias passíveis. Essas são uma depressão ou uma garganta. Na Palestina, as 2 palavras da primeira categoria se aplicam primeiramente às características geológicas, como planície de Esdraelon ou Vale do Jordão. Então vamos ler aí as 4 palavras. Emek. Estão comigo? Amém. Depressão. Lembrando que depressão aqui não está falando de doença, tá? Lugar difícil. Esse vocábulo hebraico aparece na Bíblia 69 vezes. Bigar significa vale. E lá aparece 20 vezes na Bíblia. Nashal significa ravina. Refere-se a um vale com um riacho. Ocorre 188 vezes na Bíblia, sendo que 23 vezes dela aparece no sentido específico de vale. Je significa garganta. Esse vocábulo surge 60 vezes. Esse vale, essa planície de Esdron ou de Amargedon aponta para a grande e última batalha. Por isso que ele é tido como uma palavra ou um nome profético, que vai acontecer. Ao instalar-se na terra prometida, o povo de Israel tornou-se essencialmente um povo montanhês. A visão que eles tinham das terras baixas ou vales circuncidavam dependia dessa circunstância, sobretudo devido ao fato que nos vales que eles habitavam, seus inimigos, eles estavam sempre de olho. Vou ajudar você a entender isso. Lembra da guerra de Ai, quando eles perderam o povo todo, o exército formado por um povinho desse tamanho? De lá eles observavam tudo. Quando eles fugiram para não ser dizimados naquela guerra, aonde que eles se esconderam? Nos vales e nas montanhas, porque eles conheciam bem esses lugares. Era um lugar geograficamente conhecido pelo povo hebreu. Estão comigo? Vale do Jordão. O Vale do Jordão é uma depressão geológica. Os lados seguem 2 falhas paralelas. Nós estudamos isso, lembra? Já falamos disso aqui. Terrestre até a depressão conhecida pelo nome de Arabá, terminando no Golfo, encontra-se 388 metros abaixo do nível do mar. Imagina que nível de depressão é isso. Vale do Acor. A palavra Acor significa perturbação. O nome do vale deriva-se de Acã, este entre as terras que pertenciam às tribos de Judá e Benjamim. Vale do Aijalon. Meu pai, quase deu pai, Jalon. A palavra Jalon significa das gazelas. Esse vale situa-se na região da Séfila, 23 quilômetros noroeste de Jerusalém. Neste vale ocorreu talvez o maior milagre conhecido na história bíblica. Foi ali que, lutando contra os amorreus, Josué orou e o sol parou. Lembram disso? Vocês sabiam que falta um dia na história do mundo, do universo, da criação? Quantos dias tem um ano? Hã? 365. Se não mudou, é 365 dias.
E quanto tem um ano bissexto? 366. Por quê? Porque quando Josué orou e o sol parou, quase um dia. Mas quando o profeta foi ter com o rei e o rei disse, e o profeta disse, Deus vai te dar uma nova chance, e ele disse que o sol ande e que o sol pare, e o rei falou, o sol andar é muito fácil, o sol voltar atrás é que é difícil. Naquele espaço de tempo completou-se exatamente um dia, por isso que existe o ano bissexto, porque ele completa esse dia que faltou de um ano. Sabiam disso? Vocês são demais, eu amo vocês. Esse vale onde ele lutou tem uma extensão de 18 quilômetros. Vale de Escol, não é Escol, tá gente? É Escol. Tem que explicar direito porque tem uns crentes chegando na escola, né? A palavra Escol em hebraico significa cacho. Este vale fica a oeste de Hebrom e é muito famoso pela sua fertilidade, especialmente na plantação de uvas. Nós poderíamos trocar Ferraz de Vasconcelos então por Escol. Apesar que as uvas, vocês sabem que Ferraz é a cidade que tem o cacho de uva mais antigo da história. A parreira mais antiga está lá. Quer dizer, teve, existiu. Hoje as uvas de Ferraz é só em garrafa. Nem festa da uva tem mais em Ferraz. Vale de Hebrom. Foi nesse vale que o patriarca Abraão habitou por longos anos, num lugar chamado Manre, por isso ficou famoso. Esse vale fica a cerca de 30 quilômetros sudoeste de Jerusalém, onde foi edificada a célebre cidade de Hebrom. Planaltos. Estão comigo aí? Amém. A definição de planaltos é uma grande extensão de terra sobre montanhas ou serras. A Palestina é geralmente vista como dois planaltos. O planalto central, que existe como a continuação do Monte Líbano, estende-se pelo centro do país em direção norte. E o planalto oriental, que pode ser considerado como uma continuação do Antilíbano. Estão comigo? Vamos entender o planalto central. Esse planalto central compreendido pela região onde habitam as tribos de Naftali, Efraim e Judá. Já o planalto oriental situa-se ao oriente do rio Jordão e também está subdividido em 3 partes: Bazã, Gileade e Moabe. Ok? Que seria o planalto de Bazã, também conhecido como Aroer, o planalto de Gileade, a unção em Gileade, que se situa entre Iamurque e Hebrom, e o planalto de Moabe, que está localizado no leste da última parte do curso do rio Jordão e do Mar Morto. Essa subdivisão ela é apenas localização, ela é apenas para que haja um entendimento de onde cada uma dessas partes estão, mas ele se torna, na verdade, em um único espaço, um único planalto. Ok? E os montes? Canaã é uma terra montanhosa por natureza. Esta é a razão da Bíblia chamá-la de terra de montes e vales. Por isso nós estudamos que somos os povos dos montes, os povos das montanhas. O povo de Israel passou 400 anos no Baixo Egito, onde estão as terras planas e onde chove pouco. Para esse povo acostumado a viver em uma região como esta, agora viver em terras cheias de montes e vales chuvosos, a diferença era muito grande. Os montes produziam grandes influências do povo que cantou na sua poesia e proeza os cumes e as elevações. A importância dos montes na Bíblia é muito grande. A primeira experiência que Moisés teve com Deus foi em Você viu por que os crentes gostam de subir o monte? Não tem diferença de você orar na igreja e você orar no monte? Na oração em si, não. Mas no local tem.
E até mesmo os crentes tradicionais, acostumados a nem orar, se eles decidirem orar, eles preferem orar onde? Em monte. O reverendo, o homem de Deus, Joshua, que já partiu para o Senhor há pouco tempo, ele ficava 15, 20 dias no monte, a pão e água. Hoje eu entendo porque que ele pegava o aleijado na cadeira de roda e arrastava pela mão, jogava o cara no chão e o cara andava. E quando Deus o recolheu, há pouco tempo atrás aí, ele estava no monte e Deus falou: volta, faz uma conferência, libera unção sobre todo mundo e vai para casa descansar, que está na hora de você descansar um pouco. E ele fez a conferência, foi para casa, sentou no sofá e morreu. Quando a esposa veio perguntar: você quer uma sopinha? Ele já estava nos braços do pai. Alô? Vivia nos montes. Faz um teste, irmão. Lógico, eu sei. Pastor, mas tem uns engraçadinhos que gostam de ir para o monte para fazer o que não deve. Tem, irmão, mas dentro da igreja tem uns engraçadinhos, imagina no monte. Monte Hermon. Estão comigo aí? Esse monte localiza-se no extremo norte de Israel, limitando-se com a Síria. Trata-se do pico mais elevado do Antilíbano, com 2.814 metros acima do nível do mar. Vocês lembram que nós falamos dos vales com 388 metros abaixo. Agora aqui estamos acima do nível do mar. Alô, você está aqui? Trata-se de um monte de beleza exuberante, de tão alto que é, e pode ser visto de quase toda a Palestina. O seu pico está completamente coberto de neve, quase o ano todo. Razão pelos árabes o chamam o Monte de Cãs. A neve que se dissolve nesta área serve de principal suprimento de água onde inicia o Rio Jordão. Vocês já viram poesias, textos bíblicos falando sobre o Monte Hermon? Lembra do óleo que desce sobre a barba de Arão? Lembra da água que desce sobre os montes? Juízes 3:3. Deus Baal era adorado ali pelos cananeus. E ali tem sido encontrado por arqueólogos restos de santuários no pico elevado do monte. Onde buscaria adorar a deuses. Muitos teólogos, estão comigo aí? Amém. Modernos não tem nenhuma dúvida que foi uma das regiões deste monte onde Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos. Mateus 17. É história, tá? Monte Sinai ou Monte Horebe. Lembram daquele louvor? Moisés lá no Monte Horebe, no Assa Sardinha? Nunca ouviram? Ô Douglas, você é pentecostal, irmão, ajuda aí, viu? Moisés lá no Monte Horebe, no Assa Sardinha. Brincadeira, é uma pegadinha que eles fazem. Moisés lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Não é Moisés no Monte Orégano, assa sardinha. Os crentes é terrível. Porque crente já gosta de comer, já leva logo. Agora tá rodando um videozinho aí, né, dos crentes, tudo crente, falaram que crente come muito e tal, e aí só mostra os crentes das igrejas comendo. Tava parecendo nós domingo lá comendo um padinho lá. Você foi embora, perdeu, irmão. Muitas dúvidas no Monte Horebe, Sinai, têm surgido na identificação desses dois montes. Como se trata de uma localização indefinida, serão apresentadas algumas teorias. Primeiro, alguns eruditos pensam que Sinai e Horebe são os mesmos montes.
Segundo, baseado em Deuteronômio 32, alguns estudiosos identificam o Monte Sinai como Monte Seir, um dos picos existentes nas vizinhanças de Cades Barneia, que fica a caminho de 3 dias do deserto. Ultimamente surgiram alguns eruditos nesse assunto. Número 3, estão comigo? Afirmam que o Monte Sinai se localiza na região noroeste da Arábia, na antiga terra de Midian. Argumento que Moisés, ao fugir do Egito, foi para Midian, onde se casou com uma mulher midianita e também onde encontrou-se com Deus, na encosta do Monte Horebe. Mas essa teoria não convence nem explica quase nada. Então, fica aí para a gente perguntar na eternidade. Identificação tradicional, o que se diz? O nome Sinai tem sido tradicionalmente identificado desde o século IV, nome que atualmente é chamado de Jabel Muzan, que significa Monte de Moisés. Localiza-se numa cadeia de montes existentes na península do Sinai. A esses montes estão ligados várias lendas e tradições, além de ter sido erguido várias capelas, santuários. Esse monte tem 2.063 metros de altitude. Alto, hein? E Horebe, o que significa? Deserto, sequidão, terra seca. Parece que nós estamos cantando a música do irmão Lázaro. Terra seca. Esse monte é referido em Êxodo, Deuteronômio, 2 Crônicas. Alguns têm sugerido que Horebe era o nome do pico menor do Monte Sinai, onde alguém poderia descer na direção sul. Sugestivo, tá? Outros estudiosos supõem que esse nome designa a cadeia inteira, da qual Sinai era apenas o cume específico. Ok? Montes da Palestina. Estão comigo aí? Núcleo central de reinos hebreus encontra-se na região montanhosa ao longo do divisor de águas, que de um lado desce para o litoral, o outro para o vale do Jordão. O declive ocidental é suave, o oriental é íngreme. São duas diferenças, um muito inclinado e o outro mais reto. A cobertura florestal desapareceu há muito tempo, dando lugar a descalvados tabuleiros de calcário e terreno pobre. A agricultura é praticada em terraços e em campos muito pequenos. Esse é o Monte da Palestina. Montes palestínicos. Como já vimos, Canaã é terra de muitos montes. No entanto, estudaremos aqui somente aqueles mais importantes. Vamos lá, os montes mais importantes da Palestina ou palestínicos. Qual que é o primeiro aí? Monte Tabor. Este monte está a 615 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Tem 320 metros de altitude. Não é lá grande montanha, né? Mas, embora o Monte Tabor não seja mencionado no Novo Testamento, a sua fama em relação ao mesmo deve-se ao fato de que se tornou o tradicional lugar da transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos. Essa tradição foi iniciada por Helena, mãe do imperador Constantino. Estão comigo? Monte Gilboa. Gilboa é mais que um monte, parece ser mais uma pequena cordilheira. Segundo o pensamento dos certos exegetas, a palavra Gilboa significa fonte borbulhante. Parece que esse nome surgiu devido a uma fonte localizada a cerca de 800 metros a leste da cidade de Jezreel, ao extremo ocidente deste monte. Vamos para um dos montes bem conhecidos aí, Monte... Aí eu pensei que era Caramelo. Deu até um...
Carmelo não é propriamente dito um monte, mas sim uma pequena cordilheira situada no Planalto Central, na direção oeste, formada por um promontório ao sul da planície do Acre. Em seus flancos existem várias cavernas e pelos seus aspectos internos parece que já foram habitadas. Entre elas há uma que se chama Gruta de Elias, sendo atualmente um santuário muçulmano. Lembre bem, sendo atualmente. A cadeia montanhosa do Carmelo se estende por cerca de 48 quilômetros na direção noroeste, noroeste e sudeste, desde as margens do mar Mediterrâneo ao sul da Baía do Acre até a planície de Dota. A palavra Carmelo aparece 21 vezes no Velho Testamento. Segundo os entendidos, significa terra fértil. Também pela grande fertilidade existente naquela região, tem um aspecto de um lindo jardim. Dizem que a beleza natural desse monte atrai as pessoas à inquisição espiritual. Foi ali que Elias desafiou e derrotou vitoriosamente os profetas de Baal e de Acera, como está descrito nos capítulos 18 e 19 do primeiro livro de Reis. Foi também ali que Elias recebeu a visita de uma mãe cujo filho estava morto e que pela oração de Eliseu reviveu. Já esse monte é bem conhecido, bem histórico. Estão comigo? Montes de Efraim. Trata-se de uma região localizada no Planalto Central. Essa região é também conhecida como Monte de Naftali, bem como Monte de Israel, Monte de Samaria. O Monte Ebal tem 300 metros de altura e está a mais de 100 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Monte Gerezim, ao contrário de Ebal, é o Monte das Bênçãos, porque foi nele que foram pronunciadas as bênçãos, como forma de juramento do povo que prometiam ser fiéis a Jeová. Em cima deste monte foi construído um templo samaritano, rival ao templo de Jerusalém. Nos tempos de Jesus, os samaritanos ainda adoravam ali, sobre os escombros do templo, que havia sido destruído por João Encano, 120 a.C. E a mulher samaritana perguntou a Jesus onde era o lugar certo da adoração, se em Gerizim ou em Jerusalém. Às vezes eu fico lendo aqui, ou eu leio sobre a geografia, eu fico pensando, pensa na época. A mulher está ali no poço, perto desse monte, o monte tinha sido destruído. Eles acreditavam que precisavam orar só, adorar a Deus só naquele monte. Chega Jesus agora e fala, nem Jerusalém, nem Gerizim. Imagina o nó na cabeça disso. Eu fui ministrar numa igreja há poucos dias, eles têm uma equipe de louvor muito forte. E eu falei que não existe mais levita. Não existe mais ministério levítico. Senão o ministério de Jesus é em vão. E depois o pastor veio tirar umas dúvidas. Eu até mandei o material para ele. E parecia assim, para nós era muito normal, nós somos adoradores. Mas para eles era algo tão novo. Então pensa, querido, se nós hoje, Jesus chega e fala, velho, nem Gerizim, nem Jerusalém. Deus procura verdadeiros adoradores. O Pai procura. Agora já não é mais um Deus, é um Pai. Daí a paternidade. Que os adore em espírito e em verdade. Meu Deus, é forte.
Estão comigo? Monte Sião. A palavra Sião tem sido muito discutida. Alguns entendem que ela significa ereta, outros dizem que é estrutura, mas não falta quem defenda o significado colina, ou colina ressecada pelo sol. Esse monte situa-se na região leste da cidade de Jerusalém, com aproximadamente 800 metros de altitude, sendo uma montanha mais alta da cidade sagrada. Antigamente, nas proximidades desse monte estava a fortaleza dos Jebuseus, que só foram expulsos de Canaã nos tempos de Davi, após vencê-los e desalojá-los das fortalezas. Davi fez daquele lugar a capital do seu reino, para onde mais tarde levou a Arca da Aliança, e dali em diante daquela região passou a ser considerado como Jerusalém. Também passou a ser chamada de Monte de Sião. A importância deste lugar é tão grande que chegou ao ponto de associá-la à escatologia. Foi aí que aquela mulher de Davi olhou para ele e chamou ele de tolo. E aí vem uma palavra profética para nós. Quem recebe uma revelação de qualquer assunto que Deus está dando e fica na janela, mas não se entrega à adoração, não pode gerar. E quem não gera é estéril. Tem muita gente estéril dentro da igreja porque recebe a revelação, Deus começa a falar, mas a pessoa não se entrega. A mulher viu o rei dançando e chamou ele de louco. Irmãos, a arca estava lá, a revelação estava lá, a palavra estava lá, e para ela, Monte Sião, amém? Que se tornou Jerusalém, que foi onde Davi estabeleceu a sua capital. Monte Moriá, eita, outro monte forte, hein? Segundo tradição judaica, esse monte está localizado ao norte, do lado leste do Monte Sião, medindo cerca de 800 metros de altitude e de forma alongada, tendo na sua parte mais baixa o Monte Ofel, onde foi edificada a fortaleza dos Jebuseus, e foi sobre ele que Salomão edificou o magnífico templo. Segundo o profeta Zev, Zalif, Navi, os sábios de Israel fizeram a seguinte pergunta: por que este monte se chama Moriá? Porque vem da palavra Mora, que em hebraico significa temor desta montanha. O temor do Senhor percorreu toda a terra. A primeira vez que a palavra Moriá apareceu na Bíblia, em Gênesis 22, 2, e não se refere a um monte, mas a uma região onde tem muitos montes, e foi um desses montes o lugar em que Abraão deveria sacrificar Isaque por ordem de Deus. Estão comigo aí? A Bíblia diz que Abraão gastou 3 dias para chegar à terra de Moriá, e a distância entre Berseba e Moriá é de 48 quilômetros. A Bíblia diz também que o monte onde Abraão deveria sacrificar Isaque seria visto de longe, e o tradicional Monte Moriá em Jerusalém não pode ser visto de longe. Sendo assim, alguns estudiosos duvidam que seja o tradicional Monte de Jerusalém, o tal monte visto por Abraão. Aí começam as guerras de história, né, gente? Só que nós temos que levar em conta a mudança do tempo. Alguns montes foram preservados, outros não. Muitas terras foram abaladas com os tempos. Monte das Oliveiras, esse sim. Estão comigo? Vocês estão com cara de cansado, gente? Eu estou animado. Esse monte está situado na região oriental da cidade de Jerusalém, separando a cidade pelo Vale de Cedron. Ele faz parte de uma pequena cordilheira com cerca de 3 quilômetros de comprimento. A distância
A distância deste monte até o centro de Jerusalém é de 15 estádios, a cerca de 2.775 metros, jornada de um sábado. Betfage e Betânia estavam no monte Betfage, significa casa do fogo. Betânia significa casa da tâmara. Betânia era a cidade de Marta, Maria e Lázaro, a cerca de 300 metros, ou melhor, 300 metros de distância da sepultura da família, onde Lázaro permaneceu 4 dias. Nos tempos do Velho Testamento, essa região de muita fertilidade era coberta por grandes oliveiras, vinhedos, figueiras e outras árvores frutíferas. A palavra Getsemane em hebraico significa prensa de azeite. Dá uma mensagem tremenda aí, hein? Onde que Jesus morreu? E Jesus precisou ser prensado para que o puro azeite viesse. Bom, vocês que preparem a mensagem aí, quando tiver pronto, vocês me avisam, eu chamo vocês para pregar, tá? Áreas ao pé dos montes. Entre o litoral e as altitudes montanhosas tende-se uma zona constituída por colinas baixas ao pé das montanhas, outrora coberta de flores e sicômoros, quando os filisteus combatiam os israelitas. Essas colinas eram uma espécie de terra de ninguém, teatro de constantes escaramuças, porque para atacar o adversário os dois povos tinham que passar por ela. Por isso a maioria das estradas que o atravessavam eram fortificadas, vigiadas. Hoje grande parte dessa região é cultivada. Aí você entende a necessidade de conhecer a geografia de um lugar onde você quer morar, construir, viver, conquistar, estabelecer. Se você não conhece, nós estamos falando de batalha espiritual, amém? Estamos falando de guerra. Se você não conhece a área, facilmente você será subjugado ou derrotado. Pensa espiritualmente. É por isso que nesses últimos tempos Deus tem despertado a igreja para estudar, para orar. Irmão, se Jesus voltasse hoje, o que tinha de crente que ia ficar perdido? Tem crente indo atrás de Jesus humano aí. Gente, adorar e servir o Henrique Cristo. De verdade. E tem engenheiros, arquitetos, professores, pessoas inteligentes, pessoas de dinheiro, de condição. O cara pensar um pouquinho, velho, não tem sentido. Mas por que são levados? A Bíblia assim já responde. O povo é destruído por falta de conhecimento. Falou, você está aqui? Vamos encerrar esses montes para nós poder entrarmos na hidrografia. Monte da Transjordânia. Os montes da Transjordânia são aqueles que ficam ao lado oriental do rio Jordão. Nas áreas se estabelecem as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Eu vou trazer para vocês, não é para vocês conhecerem e estudarem, só me lembro de imprimir o material que eu tenho lá sobre as tribos, o significado de cada tribo, mas para vocês conhecerem mesmo, não é que vocês têm que se mover debaixo disso não, tá? Mas é para vocês conhecerem. Mas também se quiser se mover. Houve tempo em que o rei Moabe pagava 100.000 cordeiros e lã de 100 a leste de ovelhas de tribo anual a Israel. As montanhas sobem de 600 a 700 metros a leste da Galileia.
constituindo uma faixa fértil entre o vale árido de um lado e o deserto arábico do outro. Monte de Bazã. Bazã é uma região montanhosa de muita fertilidade, que está situada no Planalto Oriental. Ao norte faz divisa com o Monte Hermon e a leste limita-se ao deserto. Monte de Gileade. Este é o mais conjunto montanhoso que vai do sul do rio. Dá para ler aí que o meu não tem. Lamurque. E se estende até o norte do Mar Morto. É isso mesmo, gente? Lamurque aí? O meu está apagado aqui. Toda essa extensão era de 90 quilômetros. O nome Gileade tem origem no encontro de Jacó com Labão, que ergueram uma coluna de pedra por testemunha do tratado entre os dois. Veja que Labão chamou de Jegar-Seadut e Jacó de Gelade, que significa monte do testemunho. Região montanhosa foi palco de muitas maravilhas. Eu fico imaginando quantas coisas não aconteceram nesses montes. Meu Deus. Ali houve também o encontro de Jacó com Labão e logo após com o anjo do Senhor. Moisés tomou historicamente aquelas terras. 2 juízes vieram ali, Jair e Jefté. Ali foi o berço do profeta Elias. Foi também a sede do reino de Isboz, filho de Saul. Foi ali que Davi se refugiou fugindo de Absalão. Ali Acabe morreu na batalha de Ramote. Naquela região Jeú foi ungido rei em Gileade. Estão comigo? Amém. E Jeú disse para Jezabel: joguem essa desgraçada aí de cima. Profeticamente, guardem isso. Só existe uma forma de matar Jezabel. Ou só existe uma forma de vencer Jezabel. Tem que matar. Se Jezabel estiver viva. Monte Nebo, monte ou Pisga, 800 metros de altitude até um monte localizado cerca de 15 quilômetros a leste da Foz, não é Foz do Iguaçu não, tá, Gil? É Foz do Rio Jordão, e por trás da planície de Moabe, perto do Mar Morto. Foi do cume deste monte que Moisés contemplou a terra prometida, e depois alguns palestinólogos entendem que o monte Pisga é um acidente geográfico do monte Abarim, que compreendia toda a região montanhosa, onde se localizava também o pico do monte Nebo. Imagine Moisés chegar na ponta desse monte, olhar, ver a terra prometida e não poder entrar. É muito forte. É difícil até entender isso, irmãos. Mas eu finalizo essa aula de hoje com um detalhe importante. Dentro do monte temos visão. Visão de Deus para Moisés, tirar o povo da terra, tirar o povo do Egito. Deus nunca falou para Moisés que ele ia entrar e que o povo ia entrar com ele na terra prometida. Quando Deus chamou Josué, Moisés morreu, Deus disse: Josué, a visão agora, fazer o povo entrar na terra prometida. Tudo o que aconteceu com Moisés, tudo que Deus fez com Moisés, foi para mostrar quem era Deus e para tirar o povo do Egito. Tudo que Deus fez com Josué, tudo que Deus trabalhou com Josué, foi fazer Josué entrar na terra prometida. E digo mais, se o povo tivesse permanecido na posição em que Josué havia deixado e preparado o povo, não teria acontecido tantas coisas que aconteceram com Israel. Se você pegar as conquistas de Josué, para os reis, para os juízes, o povo regrediu. O povo, em vez de progredir, regrediu. Por causa do pecado. Me ajude aí, diga para quem está do outro lado: o pecado
Pecado. que faz voltar atrás Faz voltar atrás. até consertar tudo. Até consertar tudo. Fica ligeiro, irmão. Então vamos estudar depois a hidrografia, mares, Mar Morto, Mar da Galileia, lago, rios, bacias, Rio Canaã, Rio Quizon e Crisron, Subec, Bezon, Bacia do Jordão, Rio Jordão, Querite, Credon, Yamurque, Jaboque, Arnon, províncias ocidentais, Galiléia, Samaria, Judéia. Aí já vem as províncias. Bom, esses rios eu quero que vocês estudem e leiam em casa. E quando chegarmos aqui, nós vamos trazer o material do estudo de casa, um utensílio, uma roupa, um objeto que aponte para a cultura, para o povo judeu. Que você vai falar o que é o objeto, que ele significa, qual tempo, o que é, para que serve. E nós vamos falar isso aqui na sala, ok? E o segundo que nós vamos estudar é sobre os 4 rios do Jardim do Éden. Ok? Pesquise e estude. Esses rios ainda existem? Eles vão estar no Apocalipse? Estamos falando de geografia, né? É isso aí. E já concluiremos na primeira aula essa matéria da semana que vem. Semana que vem? É, né? Que dia é hoje? 23? 24 é segunda-feira. Hoje é 24? É. Dia 31 é segunda-feira. 31 é segunda? Não, terça-feira. Terça. Terça-feira. 31 estou na escala de intercessão da rede geral. Então dia 31 é nossa aula. Ok? Dúvidas e perguntas? Pastor, geografia é assim mesmo? É só você lembrar quando você estudava. Geografia era assim mesmo? Sim ou não? Sim. Então, irmão, geografia é isso. Vocês têm que se esforçar, orar, buscar, Pode não travar? participar, não dormir. Pode travar? Em nome de Jesus, amém? Estou tirando a foto aqui da posteridade, pode encerrar. Eu abençoo vocês aí em nome de Jesus, amém? Hoje foi uma aula direta aí para a gente ganhar um tempo nisso aí, em nome de Jesus.